Então, pessoal, bom dia. Dando sequência na nossa disciplina de suinocultura, hoje vai ser cálculos de dietas para suínos. O que a gente vai ver hoje? Qual que é a importância, né, da gente formular rações? O que precisamos saber para formular uma ração? Quais são os benefícios da gente fazer uma dieta bem formulada, né, uma formulação de ração correta? Quais são os principais métodos utilizados para formular formular ração? Quais são os principais programas disponíveis no mercado e alguns cálculos. Então, hoje em dia, o que a gente é? O zootecnista, né, ele tem que saber. Ele vai, então, entregar esse alimento com todos os constituintes, né, para suprir todas as exigências de diferentes espécies, de diferentes categorias, a fim de que ter uma alta produtividade, que esses animais consigam expressar, né, todo o seu potencial genético. Então, a formulação de ração é um mecanismo que transforma, ele vai transformar o quê? Nutrientes, né, vários nutrientes em um alimento completo para esse animal. E esse alimento vai ter que atender, né, todas as exigências nutritivas, para quê? Para a gente ter um produto final. E o nosso produto final pode ser carne, ovos, leite, lã. A dieta vai ter que ser balanceada, suprindo todas as exigências do animal, categoria. Para quê? Para a gente ter um alto desempenho produtivo e, de preferência, que essa alimentação, né, seja de baixo custo. Por quê? Quanto menor for o custo da alimentação, desculpa, quanto mais baixo for o custo da alimentação, maior vai ser o nosso rendimento. Toda essa questão da alimentação, nutrição, né, tem várias engrenagens. Tem a exigência nutricional, que é o que o animal precisa, né, a categoria, o nível de produção e a composição desses alimentos. Então, tudo isso gira junto. E a gente não pode esquecer do custo para produzir essa dieta. A gente tem que saber, tem que ter sempre em mente, né, que para fabricar uma ração, né, tu tem que saber as exigências nutricionais desses animais, dessa espécie, dessa categoria, e a composição dos alimentos. E aonde a gente encontra isso? As exigências, né, existem várias exigências, né, livros, tabelas, né, nutricionais de exigência, né, para cada espécie, como aqui tem para suínos também, tabelas brasileiras para aves suínos, né, que ali vai ter todas as exigências nutricionais das espécies e fase que esse animal está na vida dele. E do outro lado, né, a composição dos alimentos, que a gente pode encontrar em tabelas também. Ou, cada vez que o alimento chegar na tua fábrica de ração, se você tiver um NIRS, né, tu pode conseguir, então, extrair essas informações de composição dos alimentos. Então, o que a gente precisa saber para formular uma ração? Então, de uma maneira geral, deve seguir principalmente os seguintes passos para formular uma ração. Primeiro passo para formular uma ração: tem que saber a caracterização dos animais. E a gente pode classificar eles como a idade desse animal, peso vivo, se é macho ou fêmea, qual que vai ser a aptidão produtiva, corte, leite, reprodução, produção, qual que é o grau de melhoramento genético, baixo, médio, alto, entre tantos outros fatores que a gente pode caracterizar esses animais. Sabe-se, então, que as exigências nutricionais do animal deverá ser atendida para promover que ele alcance a meta de produção, para que se uma vaca em lactação produza 25, 30 litros de leite por dia,
que um bovino de corte em fase, né, de crescimento ali, terminação, consiga ter um ganho médio diário de 800 gramas, 900 gramas, né? Tudo isso são metas produtivas. E para esse animal ter essa meta produtiva, a gente tem que saber a exigência para ele chegar nessa meta. Então, o segundo passo é a exigência nutricional. Verificar as exigências nutricionais dos animais. Quanto a proteína, energia, cálcio, fósforo, entre outros, né? E essa exigência vai ser de acordo com o quê? Como que a gente caracterizou esse animal, né? E qual que vai ser o objetivo da produção. Porque você pode muito bem, em determinada época do ano, que esse animal só fique em manutenção, sem ganho de peso. Então, a exigência nutricional para um animal ficar em manutenção é uma. Se você quer que esse animal ganhe 200 gramas por dia, você vai ter que suprir as exigências de manutenção e agregar mais, né, essa diferença para ele ganhar 200 gramas por dia. E utiliza-se tabelas, né, padronizadas de exigência instrucional. Então, isso que a gente já tinha falado, né? Aonde a gente vai encontrar essas exigências? A gente encontra em tabelas, que são realizados vários experimentos, pesquisas, né, ao longo de anos, e depois tudo isso é tabelado. Então, facilita, né, a, a nossa fabricação de ração, né, nossa organização. Aqui tem uma tabela, né, nutricional de suínos, que tem a fase dele e o requerimento, né, dos nutrientes para cada fase. E aqui está a fase e o peso dele. Nessa tabela aqui, também é níveis nutricionais recomendados para as diferentes fases de produção. Então, aqui uma ração de lactação, gestação, uma ração de lactação, uma ração pré-inicial, uma ração inicial, uma ração de crescimento e uma ração de terminação. Quais são, então, os nutrientes, as exigências, né, para suprir o requerimento de nutrientes, né, para suprir as exigências desses animais ao longo das fases. O terceiro ponto, né, a gente tem que saber a composição química dos alimentos. E a gente deve levar em consideração que a composição química, né, proteína, energia, minerais, propriedades físico-químicas, né, qual que foi a forma de processamento, como se deve ser processado esse alimento, qual que vai ser a contribuição nutricional, tem algum fator antinutricional nesse alimento que pode vir a causar perdas no desempenho? Quais são as características organolépticas interrelacionadas com a aceitabilidade? Se tem aceitabilidade ou não tem aceitabilidade pelos animais. Então, a gente também pode conseguir, né, essa composição dos alimentos, também existem tabelas, né? Mas, como a gente já disse, o melhor sempre é, cada vez que chega um material, né, numa indústria, numa fábrica de ração, seria pegar uma amostragem, né, e fazer fazer as análises, né, em laboratório. Claro que às vezes é difícil ter um laboratório dentro, um laboratório muito moderno, né, mas agora já existem o NIRS, né, que ele é preciso, não tão preciso, né, como tu tem um laboratório montado de bromatologia, mas ele já vai te dar uma boa noção, então, desses nutrientes desse alimento. Porque, né, a gente tem que ter em mente que nem sempre aquele milho vai ter 9%, 10% de proteína, né? Ou X% de umidade, porque existem alguns fatores que podem interferir na composição desses alimentos, né? Então, imagine, aqui na nossa região, o farelo de arroz. O farelo de arroz pode sofrer oxidação. Então, essas análises devem ser feitas de uma forma não muito espaçada, né? Cada lote que chega novo de farelo de arroz deveria se saber a composição desses alimentos, ou do farelo de trigo,
para saber a quantidade de fibra, né, que tem nesses alimentos. Então, aqui só tem um exemplo, né, de uma tabela que tá aqui o ingrediente, né, tipo canola, milho, farelo, algodão, e aqui tá, então, os nutrientes que fazem, né, a composição desses alimentos. Por último, é fazer o levantamento e a quantificação dos alimentos disponíveis. Então, é oportuno mencionar o preço dos alimentos por unidade de peso, além de verificar também questões relacionadas com a disponibilidade de matéria-prima, a logística para fazer a entrega desse alimento e se você tem ou não tem disponibilidade de fazer o armazenamento, além de aspectos relacionados à qualidade. Muito bem, você estava falando do farelo de arroz. Aqui na região, né, principalmente na região de Alegrete, se tem produção de arroz. Então, esse seria um ingrediente que pode entrar na nossa dieta, na ração. Vai ser um ingrediente de baixo custo, ele é um coproduto, né? E está aqui na nossa região. Claro que você não vai usar esse coproduto lá no Acre, vai fazer uma ração lá no Acre, né? Uma formulação de ração. Não, eu vou colocar esse coproduto, farelo de arroz. Só que e a logística para fazer a entrega, o armazenamento. Então vai ter que se verificar no local aonde você vai estar instalado, né? Com o zootecnista, e se você vai formular uma dieta se existem alguns outros coprodutos que podem entrar nessa formulação dessa dieta, a fim de diminuir o custo por quilo produzido. E quais são os benefícios de a gente realizar uma correta formulação? Benefício claro, né? Desempenho desses animais. Você vai otimizar, vai ter uma otimização dos nutrientes. Você não vai estar perdendo nenhum nutriente. Vai fazer um aproveitamento desse nutriente. Aqui, otimização do uso, aproveitamento. Pensem, ó, Santa Catarina, né, que tem toda essa questão da alta produtividade de suínos, aves, eles têm perda, né, contaminação do solo por fósforo, e essa contaminação muitas vezes se dá da má formulação dessa dieta, né? E que acaba, né, ocorrendo essa excreção muito alta de fósforo junto nas fezes e urina. Menor custo da produção, que a gente viu, né? Esse menor custo da produção se dá de formular uma dieta pensando nos coprodutos da região onde que você está. Otimizar, né, a utilização do requerimento do animal, a exigência, o requerimento, a exigência, né, com o que o alimento pode suprir. Se tem lá um animal que só está em manutenção, você não vai dar uma dieta, então, que seria de alta produção, que está a manutenção mais a produção agregada junto. Sempre tem que se pensar no que o animal precisa naquele momento e suprir essas exigências. Então, tudo isso vai diminuir o custo da produção, claro, agregando aqui também essa otimização de utilização de coprodutos que estão, né, na região que a gente vai estar instalado. E quais são os principais métodos, né, utilizados para a formulação de ração? Então, principalmente para monogástrico, né, aves, suínos, peixes, existem 4 métodos: quadrado de Pearson, método algébrico, método quadrado, e a famosa formulação eletrônica, né? Hoje, a gente vai ver só quadrado de Pearson e método algébrico. A formulação eletrônica, a professora não tem nenhum programa ainda instalado, né? Daí fica um pouco mais difícil de mostrar para vocês. Então, aqui só tem eu tirei alguns prints, né, de alguns programas. Tem o Supercrack, que é bem conhecido, esse BPFR também
Esse aqui eu tentei baixar, mas não consegui utilizar. E ele é baseado, ó, no Rostanho ETIA 2017. Ele é bem atual, né, para suínos. Então, primeiro passo, método algébrico, né, que é mais conhecido como sistema de equações. Então, pegue caneta, papel, e a gente vai aprender como fazer esse primeiro exemplo aqui, que é com duas matérias-primas e a gente vai querer, então, fechar um nutriente. Ó, prestem atenção, a gente vai formular 100 quilos, né, dessa ração, e ela vai ter que ter 18% de proteína. E quais ingredientes a gente vai utilizar? Aqui os tradicionais, né, milho e farelo de soja. O milho, nesse exemplo aqui, apresenta 9% de proteína bruta, e o farelo de soja apresenta 45% de proteína bruta. A gente vai denominar M para milho e FS para farelo de soja. Então, o primeiro passo vai ser montar, né, essa primeira equação. Então, o primeiro passo, a quantidade de milho, né, mais a quantidade de farelo de soja vai ter que ser igual aos 100 quilos que eu quero, né, porque eu quero produzir 100 quilos da mistura. Então, M mais FS igual a 100. Segundo passo, a quantidade de proteína bruta existente naquela quantidade de milho mais a quantidade de proteína bruta existente no farelo de soja vai ter que ser igual a 18%, que é o que eu quero que tenha nesses 100 quilos de alimento. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que transformar os teores de proteína bruta em números relativos. Não, transformar teores de proteína bruta de números relativos para números absolutos. E como faz essa transformação? É dividindo por 100. Então, 9% dividido 9 dividido por 100 dá 0,09% de proteína de milho. 45 dividido por 100 vai dar 0,45% de proteína bruta do farelo de soja. Então, a gente vai ter que organizar as equações. A primeira equação é aquela anterior, que é a quantidade de milho mais uma quantidade de farelo de soja vai ter que ser igual a 100 quilos. E a segunda equação vai ser para a proteína. Então, 0,09 de proteína do milho mais 0,045 de proteína do farelo de soja vai ter que ser igual a 18. Então, para a gente trabalhar com equações, a gente vai ter que ir isolando, né, alguns elementos. Aqui, a gente vai isolar o milho, vai eliminar o milho. E para eliminar o milho, a gente vai ter que aplicar o milho, né, na equação 1. Então, equação 1, que era milho mais farelo de soja igual a 100, a gente vai multiplicar pelo 0,09 do milho, tá? E depois, nessa equação 2 aqui, a gente vai multiplicar por menos 1. Aqui está o resultado na multiplicação, ó. Tu colocou aqui, ó, para isolar o milho, colocou 0,09 e multiplica cada um deles. 0,09 pelo M vai dar 0,09M. 0,09 multiplicado por Fs vai dar 0,09 Fs igual a 0,09 multiplicado por 100 dá 9. Essa aqui é a nossa equação 1. A equação 2, que é a equação da proteína, você vai multiplicar por menos 1, que está aqui. Menos 0,09 milho, menos 0,45 farelo de soja, igual a menos 18.
0,09 m menos 0,09 m, tu vai cortar, porque um anula o outro. Sobrou aqui, menos 0,45 com mais 0,09 vai dar menos 0,36 de farelo de soja, igual a menos 18 com mais 9, menos 9. Tu vai isolar no farelo de soja, tu vai ter menos 9, porque se esse aqui está multiplicando, ele passa dividindo. Então, menos 9 dividido por menos 0,36. Então, quantos quilos nós temos que acrescentar nessa mistura de farelo de soja? 25 quilos de farelo de soja. Então, aqui a gente vai aplicar, a gente já tem o FS, a gente vai aplicar na primeira equação, né? Aqui, 100 quilos, FS é 25, quanto que sobra, né? Falta de milho para completar 100, tá aqui a resolução, 100 menos 25, 75 quilos de milho e 25 quilos de farelo de soja, para a gente ter 100 quilos de uma ração com 18% de proteína. Até aqui tudo bem? Eu vou passar para outra equação. Tá tranquilo. Tá. Agora a outra é um pouquinho mais complicada. Por quê? A gente vai tentar fechar essa equação com o quê? Com 3 matérias-primas e 2 nutrientes. E a gente quer uma ração, 100 quilos de ração, e que essa ração tenha 18% de proteína e 2,900 kcal por quilo de energia metabolizável. E quais são as matérias-primas que a gente vai utilizar? O milho, o farelo de soja e o farelo de trigo. Aqui, né, do lado, tá o que cada um tem. O milho vai contribuir com 9% de proteína e 3.400 kcal de energia. O farelo de soja vai contribuir com 45% de proteína e 2.566 kcal de energia metabolizável. O farelo de trigo vai contribuir com 16% de proteína e 1.590 kcal de energia. A gente vai transformar, né, esses valores lá em números relativos em números absolutos, como a gente fez anteriormente. 9 dividido por 100, 45 dividido por 100 e 16 dividido por 100, para ter, então, as porcentagens, né, esses números absolutos da proteína bruta. Vamos montar as equações. A primeira equação é igual à primeira equação da questão anterior. Então, se você vai colocar o milho, o farelo de soja, mais o farelo de trigo, você quer fechar 100%, 100 quilos de ração, tá? E a gente tem mais dois ingredientes, né, que é a proteína e a energia. Vamos montar a equação da proteína. A gente já fez a transformação, né? Então, é 0,09 de proteína do milho, 0,45 da proteína do farelo de soja, 0,16 de proteína do farelo de trigo, igual a gente quer que essa nossa ração tenha 18% de proteína. A outra equação vai ser a equação da energia. A gente quer não, tem nos nossos alimentos o milho, 3.400, o farelo de soja, 2.500, o farelo de trigo, 1.590. A gente quer que essa nossa ração tenha 2.900. Só que por que vocês estão enxergando aqui 290? Porque tem que multiplicar por 100, ó. Multiplica-se o requerimento de energia da ração, que a nossa ração vai ter que ter, né, no final, que são 2.900 kcal por 100, em razão de ser 100 quilos do nosso produto.
100 quilos de ração. Então, agora, a gente vai agrupar a equação 1 e 2 e multiplicar a equação 1. Isso aqui para eliminar, se lembra a mesma coisa que a gente fez lá? Né? A gente tem duas equações, essa primeira parte aqui é igual ao primeiro exemplo, tá? A gente vai eliminar um ingrediente, que vai ser o milho, ó. Então, a primeira equação, né, essa aqui, tu vai botar o 0,09, que tá aqui, 0,09. Coloca aqui, faz toda aquela multiplicação, né, 0,09 vezes M, 0,09 vezes FS, 0,09 vezes FT e 0,09 vezes 100. Tá aqui o resultado. E multiplica a segunda equação por menos 1. Tá aqui, menos 1. Botou menos 1 aqui. Aqui você vai surgir a equação 4, porque você elimina milho, fica só com farelo de soja e farelo de trigo. Equação 4. Agora você vai agrupar a equação 1 e 3. Porque você quer eliminar também, você vai eliminando os ingredientes. Elimina milho aqui também. E para eliminar o milho, você vai ter que multiplicar a energia do milho. Então, energia do milho vezes M vezes Fs vezes Ft vezes 100. Tá aqui o resultado. E a equação 3, tu vai multiplicar por menos 1, como a gente fez anteriormente. Tá aqui, porque aqui é a equação da energia. Como resultado final, a gente tem a equação 5, que restou farelo de soja e farelo de trigo. Igual ao resultado da equação aqui, ó, da equação 4, sobrou farelo de soja e farelo de trigo. Agora, a gente vai trabalhar com essas duas equações, que são novas, né, que a gente foi eliminando ingredientes, a gente eliminou o milho, e ficou com equações que só tem farelo de soja e farelo de trigo. Então, tá aqui, ó, a primeira equação, a equação 4 e a equação 5. Só que aqui é diferente, a gente não vai multiplicar, a gente vai multiplicar a primeira e a segunda não vai ser por menos 1. Você vai substituir, ó, você tem a primeira, né, que tem farelo de soja e farelo de trigo, que era referente à proteína. E abaixo, tá, a que era referente à energia. Observem que a gente inverte, ó, usa o F, se a gente quiser, né, eliminar o farelo de soja. Você vai colocar, então, o farelo de soja e vai multiplicar a energia do farelo de soja, você vai multiplicar da proteína. E a da proteína do farelo de soja, você vai multiplicar na equação da energia. Você vai dar multiplicação, então, que é 834 multiplicado por 0,36, tem esse resultado. 834 multiplicado por 0,07 tem esse resultado. E 834 multiplicado por 9 tem esse resultado. Agora, outra equação. 0,36 multiplicado por 834 tem esse resultado. 0,36 multiplicado por 1.810 tem esse resultado. E 0,36 multiplicado por 50.000 tem esse resultado. Como esses aqui são, ó, negativo com positivo, você vai eliminar. Aqui você faz a resolução e, com isso, você vai ficar só com o ingrediente. E no ingrediente você vai isolar, né? Isolando, vai ter o farelo de trigo. Então, esse aqui fica desse lado, esse passa, tá multiplicando, passa dividindo, você vai ter 17,69 quilos de farelo de trigo. Então, aqui a gente isolou um ingrediente. Isolando o ingrediente, a gente vai aplicar esse ingrediente, né?
Então, a gente tem a equação 4. A gente tem esse farelo de trigo isolado, a gente vai aplicar ele na fórmula 4. Então, tá aqui a fórmula 4, para a gente conseguir ter o quê? O resultado do farelo de soja. Então, vai multiplicar, né? Vai substituir esse farelo de trigo pelo valor que a gente já encontrou. Então, vai substituir, vai fazer toda a substituição na equação, e a gente vai conseguir, então, isolar, né, o farelo de soja. A gente vai ter 21,55 quilos de farelo de soja. A gente já tem quantos quilos de farelo de trigo, quantos quilos de farelo de soja, e agora, né, por diferença, se a gente quer ter 100% do produto, quanto que vai faltar de milho. Então, 100%, né, que é o que a gente precisava, menos isso, menos o farelo de soja, menos o farelo de trigo, a gente vai ter que colocar nessa ração 60,76 quilos de milho, para a gente ter 18% de proteína e 2.900 quilocal de energia. Aqui é só para verificar se deu certo o cálculo, vocês não precisam saber, né? Só a critério de curiosidade, como se faz a prova real, né? Para ver se o milho deu quanto que o milho deu de proteína, quanto que o farelo de soja está suprindo de proteína aquela ração, quanto que o farelo de trigo está suprindo de proteína, e aqui, quanto que o milho está suprindo de energia, quanto que o farelo de soja está suprindo de energia, e quanto o farelo de trigo está suprindo de energia. E que só aprova montar um quadradinho, né, para a gente fazer os cálculos e ver se vai fechar as porcentagens de energia, né, e proteína e os quilos de ração. Só, então, uma forma ilustrativa, que vocês podem fazer, né, depois de fazer a prova real. Pessoal, respirem. Como é que foi? Tudo bem até aqui? As equações aqui? Eu me perdi um pouco. Ah, nessa aqui é mais complicada, né? Mas tem qual é a outra? Acho que passa mais uma lâmina, professor. Mais uma? Não, Aqui não foi é. para até obter as equações. Aqui a gente vai começar a mexer nas equações 4 e 5. Ali, ó, aquele 834 da equação 4 Tá. e o. O 0,36 é porque aqui tu tá com as duas equações que surgiram, né? Que a gente Aham. montou elas. E daí, para a gente eliminar, a gente vai fazer a troca aqui, ó. Esse 834 daqui veio daqui, ó, do farelo de soja, Ah, tá. Tá, tá? A gente tá. quer eliminar o farelo de soja, e para eliminar o farelo de soja, a gente faz invertido. Sim, 834 para cá, e ó, da energia vai para dar proteína, e sim. o 0,36 do farelo de soja, a proteína do farelo de soja vem para a equação multiplicando da energia. Tá. Daí faz essa troca. E essa aqui tu entendeu? Que daí é só substituir, né? Isso substitui E, o né, porque a gente já encontrou o farelo de de trigo, né? trigo, isso aí Uhum, para encontrar a farelo da soja. uhum. E depois, diferença do farelo de trigo e soja, a gente tem o que sobra, né? Aham, sim. Tá. Isso aqui é só para você depois brincar, se quererem saber se deu certinho. É como se fosse uma prova real, né? Dos teor de proteína e energia. O que cada alimento deu. Sim, a gente usa o que já tem cada um da proteína e o que já tem cada um da energia e Uhum. vê com o resultado que deu nas É. contas. Uhum.
Tá. Então, agora, respiramos e vamos para o método de Pearson. Esse é o mais fácil, né? Vocês já devem ter trabalhado com ele. Nutrição, bromato, né? Devem estar Já. craques. Então, tá. Aqui, a nossa ração, o nosso objetivo é que ela tenha 15% de proteína. A gente vai entrar com 2 ingredientes, farelo de soja e milho. Só que a gente não pode esquecer que nem só de soja e milho, né, se faz uma ração. A gente tem aqui a utilização de premix, que é um suplemento mineral e vitamínico, que ele está entrando nessa ração a 2,5%. Então, o que a gente vai ter que fazer? Esse premix, né, ele não tem proteína. Então, a gente vai ter que ajustar esses nossos 100%, né? E essa quantidade de proteína da ração. Então, o farelo de soja, o milho, teria que dar 100%. Só que você tem que descontar os 2,5, né, que está entrando do premix. Então, a gente vai ter que trabalhar com esses 15% de proteína vindo de 97,5 quilos dessa mistura, farelo mais milho, porque esses 2,5% a gente não pode contar, né? Então, como que a gente vai saber quantos por cento de proteína vai ter que ter na real, né, para desses 97,5 quilos de ração, que era para ter 15, só que a gente vai ter que ajustar, então, para a quantidade que vai entrar de farelo de soja e milho, descontando o suplemento. Tu tem 97,5, né, de 15, 100 quilos, né, fazendo essa conversão, o teu teor de proteína da dieta vai ter que ser ajustado para 15,4%. A gente só está ajustando aqui por causa desses 2% do suplemento mineral e vitamínico. Se, né, você realizar a conta sem a utilização do suplemento mineral e vitamínico, né, aqui, não, tu vai esquecer essa parte. Vai continuar usando 15% de proteína e 100 quilos da mistura farelo de soja mais milho. Então, vamos iniciar. Então, a gente ajustou, né, a quantidade de proteína, então ficou 15,4. A gente sabe que o farelo de soja, ele contribui com 45,6 e o milho contribui com 8,5%. Então, como você sabe, a gente faz ele invertido. Então, 8,5 menos 15,4 vão ser 6,9. Aqui a gente não considera, né, negativo e positivo. Vai ser 15 menos 8,5. O farelo de soja, 45,6 menos 15, vai dar 30,2. E agora, como que a gente vai saber as partes, né? Tá, a gente fez o somatório disso aqui, são 37,1, né, partes da ração que está sendo suprido pelo farelo de soja e o farelo de milho. Mas quanto que eu vou saber de cada ingrediente? Então, em 37,1 partes de ração, eu vou ter 6,9 partes daí a gente observa aqui sempre na linha reta. 6,9 partes de farelo de soja. E aqui não é 100%, porque a gente está descontando aqueles 2,5. E em 97,5 partes de ração, quanto que eu vou ter de farelo de soja? Então, é uma regra de 3, que vai como resultado 18,1. E só por diferença, né, a gente vai encontrar a quantidade de milho. 97,5 menos 18,1 igual a 79,4 quilos de milho e 18,1 quilos de farelo de soja nessa dieta. Para a gente ter, então, 15,4%
de proteína em 97,5 quilos de ração. Aqui, só uma tabelinha de ajuste, né? Os quilos que entrou de cada ingrediente: farelo de soja 18,1, milho 79,4, premix 2,5. Daí aqui tu faz a multiplicação, 18,1 vezes 45,6, para que vai dar um número maior, mas daí você ajusta para 100%. 97,4 multiplicado para 8,5, você vai chegar aos 15% iniciais, 15% em 100 quilos. Ok? Até aqui era o quadrado de Pearson. Alguma dúvida nesse? Não. Isso é bem tranquilo de fazer, né? Uhum. Agora, de exercício, se vocês quiserem, né, fazer, vou colocar lá depois no Siga, fazer 3 rações diferentes, tá? A primeira ração vai ter que ser pelo método algébrico, e aquele maiorzinho lá, com 3 matérias-primas e 2 nutrientes. O segundo é pelo quadrado de Pearson. E a terceira formulação de ração, tu pode escolher entre o método algébrico ou o quadrado de Pearson. Daí você vai ter que escolher, assim, uma categoria e dizer assim, eu vou trabalhar com suíno creche, ele vai ter exigência de proteína X. Tu vai aplicar o quadrado de Pearson, escolhe os ingredientes, 2 ingredientes. Daí, a gente vai retirar essas informações de exigência de proteína, exigência de energia, composição dos alimentos, dessas tabelas que já estão aqui na aula, tá? De qualquer dúvida, por favor, chame. Eu vou abrir aí lá um item atividade, tarefa lá, para vocês postarem as respostas. A gente faz. Esse aqui vai ser um pouco mais demorado, mas esses dois aqui, de vocês escolherem só fazer pelo Pearson, né? É rapidinho. Só que de lembrar que não pode usar o mesmo animal aqui, né? Ou os mesmos ingredientes em tudo. Porque fica muito fácil. Mudem a categoria, né? Bem, e era isso que a gente tinha para a nossa aula de cálculos de hoje. Falei que ia ser rápido, bem tranquilo, porque cálculo, né? Se tivesse cálculo, a gente podia fazer no quadro, mas assim, pelo menos, acho que deu para entender mais ou menos o passo a passo. Ali, tá bem? Então tá, avisem a turma, prova semana que vem. E eu vou colocar até segunda-feira a lista de exercícios para ajudar vocês a estudar para a prova. A senhora já vai colocar essa aula de hoje lá no Siga? Já. Uhum. Agora eu só vou terminar, vou cortar ela, né? Nossa primeira parte, nossa conversa inicial ali. Ah, tá. Os colegas não precisam ficar sabendo. Eu vou colocar o PDF dela também, que fica mais fácil para Ah, fazer os tá. exercícios, Melhor. E tá? daí Eu demoro eu um pouco já. para cortar, não é assim Tá. tão fácil. Tá bem. Então tá bem. Se cuidem. Tchau, tchau. Qualquer coisa, Tchau. prenda o grito. Tá bem. Tchau, tchau. Tchau. Então, pessoal, bom dia. Dando sequência na nossa disciplina de suinocultura, hoje vai ser cálculos de dietas para suínos. O que a gente vai ver hoje? Qual que é a importância, né, da gente formular rações? O que precisamos saber para formular uma ração? Quais são os benefícios da gente fazer uma dieta bem formulada, né, uma formulação de ração correta? Quais são os principais métodos utilizados para formular ração? Quais são os principais programas disponíveis no mercado e alguns cálculos. Então, hoje em dia, o que a gente é? O zootecnista, né, ele tem que saber. Ele vai, então, entregar esse alimento com todos os constituintes, né,
para suprir todas as exigências de diferentes espécies, de diferentes categorias, a fim de que ter uma alta produtividade, que esses animais consigam expressar, né, todo o seu potencial genético. Então, a formulação de ração é um mecanismo que transforma, ele vai transformar o quê? Nutrientes, né, vários nutrientes em um alimento completo para esse animal. E esse alimento vai ter que atender, né, todas as exigências nutritivas, para quê? Para a gente ter um produto final. E o nosso produto final pode ser carne, ovos, leite, lã. A dieta vai ter que ser balanceada, suprindo todas as exigências do animal, categoria. Para quê? Para a gente ter um alto desempenho produtivo e, de preferência, que essa alimentação, né, seja de baixo custo. Porque quanto menor for o custo da alimentação, desculpa, quanto mais baixo for o custo da alimentação, maior vai ser o nosso rendimento. Toda essa questão da alimentação, nutrição, né, tem várias engrenagens. Tem a exigência nutricional, que é o que o animal precisa, né, a categoria, o nível de produção e a composição desses alimentos. Então, tudo isso gira junto. E a gente não pode esquecer do custo para produzir essa dieta. A gente tem que saber, tem que ter sempre em mente, né, que para fabricar uma ração, né, tu tem que saber as exigências nutricionais desses animais, dessa espécie, dessa categoria, e a composição dos alimentos. E aonde a gente encontra isso? As exigências, né, existem várias exigências, né, livros, tabelas, né, nutricionais de exigência, né, para cada espécie, como aqui tem para suínos também, tabelas brasileiras para aves suínos, né, que ali vai ter todas as exigências nutricionais das espécies e fase que esse animal está na vida dele. E do outro lado, né, a composição dos alimentos, que a gente pode encontrar em tabelas também. Ou, cada vez que o alimento chegar na tua fábrica de ração, se você tiver um NIRS, né, tu pode conseguir, então, extrair essas informações de composição dos alimentos. Então, o que a gente precisa saber para formular uma ração? Então, de uma maneira geral, deve seguir principalmente os seguintes passos para formular uma ração. Primeiro passo para formular uma ração: tem que saber a caracterização dos animais. E a gente pode classificar eles como a idade desse animal, peso vivo, se é macho ou fêmea, qual que vai ser a aptidão produtiva, corte, leite, reprodução, produção, qual que é o grau de melhoramento genético, baixo, médio, alto, entre tantos outros fatores que a gente pode caracterizar esses animais. Sabe-se, então, que as exigências nutricionais do animal deverá ser atendida para promover que ele alcance a meta de produção, para que se uma vaca em lactação produza 25, 30 litros de leite por dia, que um bovino de corte em fase, né, de crescimento ali, terminação, consiga ter um ganho médio diário de 800 gramas, 900 gramas, né? Tudo isso são metas produtivas. E para esse animal ter essa meta produtiva, a gente tem que saber a exigência para ele chegar nessa meta. Então, o segundo passo é a exigência nutricional. Verificar as exigências nutricionais dos animais. Quanto a proteína, energia, cálcio, fósforo, entre outros, né? E essa exigência vai ser de acordo com o quê? Como que a gente caracterizou esse animal, né? E qual que vai ser o objetivo da produção?
Porque você pode muito bem, em determinada época do ano, que esse animal só fique em manutenção, sem ganho de peso. Então, a exigência nutricional para um animal ficar em manutenção é uma. Se você quer que esse animal ganhe 200 gramas por dia, você vai ter que suprir as exigências de manutenção e agregar mais, né, essa diferença para ele ganhar 200 gramas por dia. E utiliza-se tabelas, né, padronizadas de exigência nutricional. Então, isso que a gente já tinha falado, né? Aonde a gente vai encontrar essas exigências? A gente encontra em tabelas, que são realizados vários experimentos, pesquisas, né, ao longo de anos, e depois tudo isso é tabelado. Então, facilita, né, a, a nossa fabricação de ração, né, nossa organização. Aqui tem uma tabela, né, nutricional de suínos, que tem a fase dele e o requerimento, né, dos nutrientes para cada fase. E aqui está a fase e o peso dele. Nessa tabela aqui, também é níveis nutricionais recomendados para as diferentes fases de produção. Então, aqui uma ração de lactação, gestação, uma ração de lactação, uma ração pré-inicial, uma ração inicial, uma ração de crescimento e uma ração de terminação. Quais são, então, os nutrientes, as exigências, né, para suprir o requerimento de nutrientes, né, para suprir as exigências desses animais ao longo das fases. O terceiro ponto, né, a gente tem que saber a composição química dos alimentos. E a gente deve levar em consideração que a composição química, né, proteína, energia, minerais, propriedades físico-químicas, né, qual que foi a forma de processamento, como se deve ser processado esse alimento, qual que vai ser a contribuição nutricional, tem algum fator antinutricional nesse alimento que pode vir a causar perdas no desempenho? Quais são as características organolépticas interrelacionadas com aceitabilidade? Se tem aceitabilidade ou não tem aceitabilidade pelos animais. Então, a gente também pode conseguir, né, essa composição dos alimentos, também existem tabelas, né? Mas, como a gente já disse, o melhor sempre é, cada vez que chega um material, né, numa indústria, numa fábrica de ração, seria pegar uma amostragem, né, e fazer fazer as análises, né, em laboratório. Claro que às vezes é difícil ter um laboratório dentro, um laboratório muito moderno, né, mas agora já existe o NIRS, né, que ele é preciso, não tão preciso, né, como tu ter um laboratório montado de bromatologia, mas ele já vai te dar uma boa noção, então, desses nutrientes desse alimento. Porque, né, a gente tem que ter em mente que nem sempre aquele milho vai ter 9%, 10% de proteína, né? Ou X% de umidade, porque existem alguns fatores que podem interferir na composição desses alimentos, né? Então, imagine, aqui na nossa região, o farelo de arroz. O farelo de arroz pode sofrer oxidação. Então, essas análises devem ser feitas de uma forma não muito espaçada, né? Cada lote que chega novo de farelo de arroz deveria se saber a composição desses alimentos, ou do farelo de trigo, para saber a quantidade de fibra, né, que tem nesses alimentos. Então, aqui só tem um exemplo, né, de uma tabela que tá aqui o ingrediente, né, tipo canola, milho, farelo, algodão, e aqui tá, então, os nutrientes que fazem, né, a composição desses alimentos. Por último, é fazer o levantamento e a quantificação dos alimentos disponíveis. Então, é oportuno mencionar o preço dos alimentos por unidade de peso, além de verificar também questões relacionadas com a disponibilidade de matéria-prima, a logística para fazer a entrega desse alimento e
se você tem ou não tem disponibilidade de fazer o armazenamento, além de aspectos relacionados à qualidade. Muito bem, você estava falando do farelo de arroz. Aqui na região, né, principalmente na região de Alegrete, se tem produção de arroz. Então, esse seria um ingrediente que pode entrar na nossa dieta, na ração. Vai ser um ingrediente de baixo custo, ele é um coproduto, né? E está aqui na nossa região. Claro que você não vai usar esse coproduto lá no Acre, vai fazer uma ração lá no Acre, né? Uma formulação de ração. Não, eu vou colocar esse coproduto, farelo de arroz, só que e a logística para fazer a entrega, o armazenamento. Então vai ter que se verificar no local aonde você vai estar instalado, né, com o zootecnista, e se você vai formular uma dieta, se existem alguns outros coprodutos que podem entrar nessa formulação dessa dieta, a fim de diminuir o custo por quilo produzido. E quais são os benefícios de a gente realizar uma correta formulação? Benefício claro, né? Desempenho desses animais. Você vai otimizar, vai ter uma otimização dos nutrientes. Você não vai estar perdendo nenhum nutriente. Vai fazer um aproveitamento desse nutriente. Aqui, otimização do uso, aproveitamento. Pensem, ó, Santa Catarina, né, que tem toda essa questão da alta produtividade de suínos, aves, eles têm perda, né, contaminação do solo por fósforo, e essa contaminação muitas vezes se dá da má formulação dessa dieta, né, e que acaba, né, ocorrendo essa excreção muito alta de fósforo junto nas fezes e urina. Menor custo da produção, que a gente viu, né? Esse menor custo da produção se dá de formular uma dieta pensando nos coprodutos da região onde que você está. Otimizar, né, a utilização do requerimento do animal, o requerimento, a exigência, né, com o que o alimento pode suprir. Se tem lá um animal que só está em manutenção, você não vai dar uma dieta, então, que seria de alta produção, que está a manutenção mais a produção agregada junto. Sempre tem que se pensar no que o animal precisa naquele momento e suprir essas exigências. Então, tudo isso vai diminuir o custo da produção, claro, agregando aqui também essa otimização de utilização de coprodutos que estão, né, na região que a gente vai estar instalado. E quais são os principais métodos, né, utilizados para a formulação de ração? Então, principalmente para monogástrico, né, aves, suínos, peixes, existem 4 métodos: quadrado de Pearson, método algébrico, método quadrado, e a famosa formulação eletrônica, né? Hoje, a gente vai ver só quadrado de Pearson e método algébrico. A formulação eletrônica, a professora não tem nenhum programa ainda instalado, né? Daí fica um pouco mais difícil de mostrar para vocês. Então, aqui só tem eu tirei uns prints, né, de alguns programas. Tem o Supercrack, que é bem conhecido, esse BPFR também. Esse aqui eu tentei baixar, mas não consegui utilizar. E ele é baseado, ó, no Rostanho ETA 2017. Ele é bem atual, né, para suínos. Então, primeiro passo, método algébrico, né, que é mais conhecido como sistema de equações. Então, pegue caneta, papel, e a gente vai aprender como fazer esse primeiro exemplo aqui, que é com 2 matérias-primas e a gente vai querer, então, fechar um nutriente. Ó, prestem atenção, a gente vai formular 100 quilos, né, dessa ração, e ela vai ter que ter 18% de proteína. E
quais ingredientes a gente vai utilizar? Aqui os tradicionais, né? Milho e farelo de soja. O milho, nesse exemplo aqui, apresenta 9% de proteína bruta, e o farelo de soja apresenta 45% de proteína bruta. A gente vai denominar M para milho e FS para farelo de soja. Então, o primeiro passo vai ser montar, né, essa primeira equação. Então, o primeiro passo, a quantidade de milho, né, mais a quantidade de farelo de soja vai ter que ser igual aos 100 quilos que eu quero, né, porque eu quero produzir 100 quilos da mistura. Então, M mais FS igual a 100. Segundo passo, a quantidade de proteína bruta existente naquela quantidade de milho mais a quantidade de proteína bruta existente no farelo de soja vai ter que ser igual a 18%, que é o que eu quero que tenha nesses 100 quilos de alimento. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que transformar os teores de proteína bruta em números relativos. Não, transformar teores de proteína bruta de números relativos para números absolutos. E como faz essa transformação? É dividindo por 100. Então, 9% dividido 9 por 100 dá 0,09% de proteína de milho. 45 dividido por 100 vai dar 0,45% de proteína bruta do farelo de soja. Então, a gente vai ter que organizar as equações. A primeira equação é aquela anterior, que é a quantidade de milho mais uma quantidade de farelo de soja vai ter que ser igual a 100 quilos. E a segunda equação vai ser para a proteína. Então, 0,09 de proteína do milho mais 0,045 de proteína do farelo de soja vai ter que ser igual a 18. Então, para a gente trabalhar com equações, a gente vai ter que ir isolando, né, alguns elementos. Aqui, a gente vai isolar o milho, vai eliminar o milho. E para eliminar o milho, a gente vai ter que aplicar o milho, né, na equação 1. Então, equação 1, que era milho mais farelo de soja igual a 100, a gente vai multiplicar pelo 0,09 do milho, tá? E depois, nessa equação 2 aqui, a gente vai multiplicar por menos 1. Aqui está o resultado na multiplicação, ó. Tu colocou aqui, ó, para isolar o milho, colocou 0,09 e multiplica cada um deles. 0,09 pelo M vai dar 0,09M. 0,09 multiplicado por Fs vai dar 0,09 Fs igual a 0,09 multiplicado por 100 dá 9. Essa aqui é a nossa equação 1. A equação 2, que é a equação da proteína, você vai multiplicar por menos 1, que está aqui. Menos 0,09 milho, menos 0,45 farelo de soja, igual a menos 18. 0,09m menos 0,09m, tu vai cortar, porque um anula o outro. Sobrou aqui. Menos 0,45 com mais 0,09 vai dar menos 0,36 de farelo de soja, igual a menos 18 com mais 9, menos 9. Tu vai isolar no farelo de soja, tu vai ter menos 9, porque se esse aqui está multiplicando, ele passa dividindo. Então, menos 9 dividido por menos 0,36. Então, quantos quilos nós temos que acrescentar nessa mistura de farelo de soja?
25 quilos de farelo de soja. Então, aqui a gente vai aplicar, a gente já tem o FS, a gente vai aplicar na primeira equação, né? Aqui, 100 quilos, FS é 25, quanto que sobra, né? Falta de milho para completar 100, tá aqui a resolução, 100 menos 25, 75 quilos de milho e 25 quilos de farelo de soja, para a gente ter 100 quilos de uma ração com 18% de proteína. Até aqui tudo bem? Eu vou passar para outra equação. Tá tranquilo. Tá. Agora, a outra é um pouquinho mais complicada. Por quê? A gente vai tentar fechar essa equação com o quê? Com 3 matérias-primas e 2 nutrientes. E a gente quer uma ração, 100 quilos de ração, e que essa ração tenha 18% de proteína e 2,900 kcal por quilo de energia metabolizável. E quais são as matérias-primas que a gente vai utilizar? O milho, o farelo de soja e o farelo de trigo. Aqui, né, do lado, tá o que cada um tem. O milho vai contribuir com 9% de proteína e 3.400 kcal de energia. O farelo de soja vai contribuir com 45% de proteína e 2.566 kcal de energia metabolizável. O farelo de trigo vai contribuir com 16% de proteína e 1.590 kcal de energia. A gente vai transformar, né, esses valores lá em números relativos em números absolutos, como a gente fez anteriormente. 9 dividido por 100, 45 dividido por 100 e 16 dividido por 100, para ter, então, as porcentagens, né, esses números absolutos da proteína bruta. Vamos montar as equações. A primeira equação é igual à primeira equação da questão anterior. Então, se você vai colocar o milho, o farelo de soja, mais o farelo de trigo, você quer fechar 100%, 100 quilos de ração, tá? E a gente tem mais dois ingredientes, né, que é a proteína e a energia. Vamos montar a equação da proteína. A gente já fez a transformação, né? Então, é 0,09 de proteína do milho, 0,45 da proteína do farelo de soja, 0,16 de proteína do farelo de trigo, igual a gente quer que essa nossa ração tenha 18% de proteína. A outra equação vai ser a equação da energia. A gente quer não, tem nos nossos alimentos o milho 3.400, o farelo de soja 2.500, o farelo de trigo 1.590. A gente quer que essa nossa ração tenha 2.900. Só que por que vocês estão enxergando aqui 290? Porque tem que multiplicar por 100, ó. Multiplica-se o requerimento de energia da ração, que a nossa ração vai ter que ter, né, no final, que são 2.900 kcal por 100, em razão de ser 100 quilos do nosso produto, 100 quilos de ração. Então, agora, a gente vai agrupar a equação 1 e 2 e multiplicar a equação 1. Isso aqui para eliminar, se lembra a mesma coisa que a gente fez lá? Né? A gente tem duas equações, essa primeira parte aqui é igual ao primeiro exemplo, tá? A gente vai eliminar um ingrediente, que vai ser o milho, ó. Então, a primeira equação, né, essa aqui, tu vai botar o 0,09, que tá aqui, 0,09. Coloca aqui, faz toda aquela multiplicação, né, 0,09 vezes M, 0,09 vezes FS, 0,09 vezes FT e 0,09 vezes 100. Tá aqui o resultado.
E multiplica a segunda equação por menos 1. Tá aqui, menos 1. Botou menos 1 aqui. Aqui você vai surgir a equação 4, porque você elimina milho, fica só com farelo de soja e farelo de trigo. Equação 4. Agora você vai agrupar a equação 1 e 3. Porque você quer eliminar também, você vai eliminando os ingredientes, elimina milho aqui também. E para eliminar o milho, você vai ter que multiplicar a energia do milho. Então, energia do milho vezes M, vezes Fs, vezes Ft, vezes 100. Está aqui o resultado. E a equação 3, tu vai multiplicar por menos 1, como a gente fez anteriormente. Está aqui, porque aqui é a equação da energia. Como resultado final, a gente tem a equação 5, que restou farelo de soja e farelo de trigo. Igual ao resultado da equação aqui, ó, da equação 4, sobre o farelo de soja e farelo de trigo. Agora, a gente vai trabalhar com essas duas equações, que são novas, né, que a gente foi eliminando ingredientes, a gente eliminou o milho, e ficou com equações que só tem farelo de soja e farelo de trigo. Então, tá aqui, ó, a primeira equação, a equação 4 e a equação 5. Só que aqui é diferente, a gente não vai multiplicar, a gente vai multiplicar a primeira e a segunda não vai ser por menos 1. Você vai substituir, ó, você tem a primeira, né, que tem farelo de soja e farelo de trigo, que era referente à proteína. E abaixo, tá, aqui era referente à energia. Observem que a gente inverte, ó, usa o F, se a gente quiser, né, eliminar o farelo de soja. Você vai colocar, então, o farelo de soja e vai multiplicar a energia do farelo de soja, você vai multiplicar da proteína. E a da proteína do farelo de soja, você vai multiplicar na equação da energia. Você vai dar multiplicação, então, que é 834 multiplicado por 0,36 tem esse resultado. 834 multiplicado por 0,07 tem esse resultado. E 834 multiplicado por 9 tem esse resultado. Agora, outra equação. 0,36 multiplicado por 834 tem esse resultado. 0,36 multiplicado por 1.810 tem esse resultado. E 0,36 multiplicado por 50.000 tem esse resultado. Como esses aqui são, ó, negativo com positivo, você vai eliminar. Aqui você faz a resolução e, com isso, você vai ficar só com o ingrediente. No ingrediente, você vai isolar, né? Isolando, vai ter o farelo de trigo. Então, esse aqui fica desse lado, esse passa, tá multiplicando, passa dividindo, você vai ter 17,69 quilos de farelo de trigo. Então, aqui a gente isolou um ingrediente. Isolando o ingrediente, a gente vai aplicar esse ingrediente, né? Então, a gente tem a equação 4. A gente tem esse farelo de trigo isolado, a gente vai aplicar ele na fórmula 4. Então, tá aqui a fórmula 4, para a gente conseguir ter o quê? O resultado do farelo de soja. Então, vai multiplicar, né? Vai substituir esse farelo de trigo pelo valor que a gente já encontrou. Então, vai substituir, vai fazer toda a substituição na equação, e a gente vai conseguir, então, isolar, né, o farelo de soja. A gente vai ter 21,55 quilos de farelo de soja. A gente já tem quantos quilos de farelo de trigo, quantos quilos de farelo de soja, e agora, né, por diferença, se a gente quer ter 100% do produto, quanto que vai faltar de milho.
Então, 100%, né, que é o que a gente precisava, menos isso, menos o farelo de soja, menos o farelo de trigo, a gente vai ter que colocar nessa ração 60,76 quilos de milho para a gente ter 18% de proteína e 2.900 quilocal de energia. Aqui é só para verificar se deu certo o cálculo. Vocês não precisam saber, né? Só a critério de curiosidade, como se faz a prova real, né? Para ver se o milho deu a quanto que o milho deu de proteína, quanto que o farelo de soja está suprindo de proteína aquela ração, quanto que o farelo de trigo está suprindo de proteína, e aqui quanto que o milho está suprindo de energia, quanto que o farelo de soja está suprindo de energia, e quanto o farelo de trigo está suprindo de energia. E que só aprova montar um quadradinho, né, para a gente fazer os cálculos e ver se vai fechar as porcentagens de energia, né, e proteína e os quilos de ração. Só, então, uma forma ilustrativa, que vocês podem fazer, né, depois de fazer a prova real. Pessoal, respirem. Como é que foi? Tudo bem até aqui? As equações aqui? Eu me perdi um pouco. Tá, nessa aqui é mais complicada, né? Mas tem qual é a outra? Acho que passa mais uma lâmina, professor. Mais uma? Não, Aqui não foi é. para até obter as equações. Aqui a gente vai começar mexendo nas equações 4 e 5. Ali, ó, aquele 834 da equação 4 Tá. e o. O 0,36 é porque aqui tu tá com as duas equações que surgiram, né? Que a gente Aham. montou elas. E daí, para a gente eliminar, a gente vai fazer a troca aqui, ó. Esse 834 daqui veio daqui, ó, do farelo de soja, Ah, tá. Tá. tá? A gente Tá. quer eliminar o farelo de soja, e para eliminar o farelo de soja, a gente faz invertido. Sim. 834 para cá, e ó, da energia vai para dar proteína, e Sim. o 0,36 do farelo de soja, a proteína do farelo de soja vem para a equação multiplicando da energia. Tá. Daí faz essa troca. E essa aqui tu entendeu? Que daí é só substituir, né? Isso substitui E, o né, a gente já encontrou o farelo de de trigo, né? trigo, isso aí Uhum, para encontrar farelo da soja. uhum. E depois, diferença do farelo de trigo e soja, a gente tem o que sobra, né? Aham. Sim. Tá. Isso aqui é só para você depois de brincar, se quererem saber se deu certinho. É como se fosse uma prova real, né? Dos teor de proteína e energia. O que cada alimento deu. Sim, a gente usa o que já tem cada um da proteína e o que já tem cada um da energia e Uhum. vê com o resultado que deu nas É. contas. Uhum. Tá. Então, agora, respiramos e vamos para o método de Pearson. Esse é o mais fácil, né? Vocês já devem ter trabalhado com ele. Nutrição, Já, bromato, né? Devem estar já. craques. Então, tá. Aqui, a nossa ração, o nosso objetivo é que ela tenha 15% de proteína. A gente vai entrar com dois ingredientes, farelo de soja e milho. Só que a gente não pode esquecer que nem só de soja e milho, né, se faz uma ração. A gente tem aqui a utilização de premix, que é um suplemento mineral e vitamínico, que ele está entrando nessa ração a 2,5%. Então, o que a gente vai ter que fazer?
esse premix, né, ele não tem proteína. Então, a gente vai ter que ajustar esses nossos 100%, né, e essa quantidade de proteína da ração. Então, o farelo de soja, o milho, teria que dar 100%. Só que você tem que descontar os 2,5, né, que está entrando do premix. Então, a gente vai ter que trabalhar com esses 15% de proteína vindo de 97,5 quilos dessa mistura, farelo mais milho, porque esses 2,5% a gente não pode contar, né? Então, como que a gente vai saber quantos por cento de proteína vai ter que ter na real, né, para desses 97,5 quilos de ração, que era para ter 15, só que a gente vai ter que ajustar, então, para a quantidade que vai entrar de farelo de soja e milho, descontando o suplemento. Tu tem 97,5, né, de 15, 100 quilos, né, fazendo essa conversão, o teu teor de proteína da dieta vai ter que ser ajustado para 15,4%. A gente só está ajustando aqui por causa desses 2% do suplemento mineral e vitamínico. Se, né, você realizar a conta sem a utilização do suplemento mineral e vitamínico, né, aqui não, tu vai esquecer essa parte. Vai continuar usando 15% de proteína e 100 quilos da mistura farelo de soja mais milho. Então, vamos iniciar. Então, a gente ajustou, né, a quantidade de proteína, então ficou 15,4. A gente sabe que o farelo de soja, ele contribui com 45,6 e o milho contribui com 8,5%. Então, como você sabe, a gente faz ele invertido. Então, 8,5 menos 15,4 vão ser 6,9. Aqui a gente não considera, né, negativo e positivo. Vai ser 15 menos 8,5. O farelo de soja, 45,6 menos 15, vai dar 30,2. E agora, como que a gente vai saber as partes, né? Tá, a gente fez o somatório disso aqui, são 37,1, né, partes da ração que está sendo suprido pelo farelo de soja e o farelo de milho. Mas quanto que eu vou saber de cada ingrediente? Então, em 37,1 partes de ração, eu vou ter 6,9 partes daí a gente observa aqui sempre na linha reta. 6,9 partes de farelo de soja. E aqui não é 100%, porque a gente está descontando aqueles 2,5. E em 97,5 partes de ração, quanto que eu vou ter de farelo de soja? Então, é uma regra de 3, que vai, como resultado, 18,1. E só por diferença, né, a gente vai encontrar a quantidade de milho. 97,5 menos 18,1 igual a 79,4 quilos de milho e 18,1 quilos de farelo de soja nessa dieta. Para a gente ter, então, 15,4% de proteína em 97,5 quilos de ração. Aqui, só uma tabelinha de ajuste, né? Os quilos que entrou de cada ingrediente: farelo de soja 18,1, milho 79,4, premix 2,5. Daí aqui tu faz a multiplicação, 18,1 vezes 45,6, claro que vai dar um número maior, mas daí você ajusta para 100%. 97,4 multiplicado para 8,5, você vai chegar aos 15% iniciais, 15% em 100 quilos.